Curso buscas no Estádio do Dragão e em muitos outros locais no Porto, devido a suspeitas no futebol. Em causa está a venda de direitos televisivos do Porto, à antiga Portugal Telecom, e também a negócios da venda de jogadores. Uma operação que a CMTV divulgou em exclusivo e em primeira mão. Passo de imediato a palavra para a jornalista Tânia Laranjo, a partir dos estúdios da CMTV do Porto. Tânia, boa tarde. Estás a acompanhar esta operação que a CMTV deu em exclusivo e em primeira mão desde o primeiro minuto, desde o momento zero. Agora estás nos estúdios do Porto porque sofreste várias ameaças ao longo da manhã por parte de elementos da claque dos Super Dragões. Sim, não é fácil trabalhar de facto na cidade do Porto quando diz respeito ao Futebol Clube do Porto e quando as claques entendem que mandam no Porto. Esta é uma situação que já acontece há alguns anos. Vemos, por exemplo, estes indivíduos aqui ao fundo, alguns deles vinham mesmo de garruço, punham máscaras de cara tapada, atiraram-nos vários objetos contra o carro, tivemos que sair do local, tivemos que pedir ajuda à PSP, no sentido de nos garantir segurança, porque é de facto inadmissível que no Porto os jornalistas não possam acompanhar nenhuma ação policial que vise o Futebol Clube do Porto sem sofrer a sua integridade física. Tânia, diz-me uma coisa, ameaçada. nós estamos neste momento a ver imagens enquanto falas. Quais é que foram os elementos da claque dos Super Dragões que te ameaçaram? São aqueles 2, 3 elementos que estão lá mais ao fundo na imagem? Ali ao fundo na imagem vê-se apenas os 3 elementos, eram pelo menos 5, que eu identifiquei, quer eu, quer o André Germano, e atiraram-nos uma série de objetos ao carro, desde pedras até ovos. Tive que arrancar com o carro, tivemos de sair imediatamente do local e só pudemos regressar quando de facto regressou a PSP. Esta já é o condomínio onde mora Pedro Pinho, o empresário de futebol que também foi alvo de buscas, e depois, para além deste grupo, vários outros grupos foram passando. Isto é uma rua de sentido único, é uma rua paralela à Avenida da Boa Vista, relativamente estreita, iam passando até de moto, até passaram em contramão para perceber se de facto nós nos mantínhamos naquele local. Tinham esta preocupação de tapar as caras, esta é apenas uma imagem que o André Germano ainda conseguiu recolher, porque naturalmente tivemos que tirar o equipamento e tivemos que sair do local e tivemos mesmo que nos resguardar em espaços privados. Já, naturalmente, chamámos imediatamente a PSP, pedimos, aliás, à PSP para nos acompanhar no resto da operação, porque entendemos que o nosso trabalho não pode ser posto em causa. Isso não foi possível, a PSP diz que não tem efetivos e, de facto, voltamos sempre ao mesmo, e esta é uma experiência que eu já tenho há muitos anos. Quem manda no Porto, quando se fala de futebol, são de facto as claques, são de facto os Super Dragões. Um destes elementos não é visível nesta imagem, mas tinha inclusivamente uma tatuagem, quer eu, quer o André Germano, o repórter de imagem, vimos essa tatuagem dos Super Dragões, e quem de facto quem manda são eles, porque nós não estamos no terreno, estamos de facto em estúdio, porque não temos condições para estar no terreno.